Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre chuva ácida. Então a chuva ácida ela é um fenômeno ambiental que nos últimos anos tem sido muito estudada, muito debatida, principalmente ali desde a segunda metade do século XX. Por quê, né? O impacto na natureza e na saúde humana, em todas as estruturas que são construídas pelo homem, é muito significativo devido à chuva ácida. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa visão, né, sobre esse conceito, o que é chuva ácida, quais são as suas causas, suas consequências e o que a gente pode fazer, né, para evitar que ela aconteça. Então, vamos lá. Primeiro, começando, gente, o que é a chuva ácida? Então, ela é uma forma de chuva, de precipitação, que tem níveis de acidez que são considerados superiores do normal. Então, normalmente, a água da chuva, ela tem um pH que é considerado ligeiramente ácido, que é em torno de 5,6, devido à presença do dióxido de carbono na atmosfera que vai se dissolver na água, formando um ácido carbônico. Mas a chuva ácida, né, ela tem um pH que fica abaixo de 5. Por quê? Resultado, gente, da presença de ácidos mais fortes, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, por exemplo. E a chuva ácida ela é causada principalmente pela emissão dos gases poluentes, como o dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que são liberados na atmosfera através das atividades industriais, através da queima de combustíveis fósseis, que vem, né, dos veículos automotores. E esses gases eles vão reagir com o vapor da água, com os outros componentes atmosféricos, e vão formar ácidos que vão retornar à superfície da Terra nesse formato de precipitação ácida, que é a chuva ácida que nós conhecemos. E as consequências da chuva ácida elas são muito variadas, gente, desde afetar o solo, afetar a floresta, corpos d'água, toda a vida aquática, também a nossa saúde, né? Assim como as construções. Certo, mas quais são as causas da chuva ácida? Então hoje, as principais causas estão relacionadas à atividade humana que possa liberar algum tipo de poluente na atmosfera. Então, entre essas atividades, né, a gente tem a primeira delas é a queima de combustíveis fósseis. Então, a combustão do carvão, do petróleo, do gás natural, né, em usinas termoelétricas e na indústria, em veículos, tudo isso vai liberar uma quantidade grande de dióxido de enxofre e de óxido de nitrogênio na atmosfera. Outra causa também são nas indústrias. Então, todo o processo industrial, né, hoje, especialmente aqueles que têm todo o envolvimento da produção de energia, de refino de petróleo, fabricação de cimento, também no setor de fundição de metais, eles vão emitir dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio como um subproduto. E os veículos, né, automotores, como os carros, né, automóveis, caminhão e outros veículos que utilizam a combustão interna, também vão liberar, né, esses gases através do escapamento. E também, gente, existem as fontes naturais, né? Apesar delas existirem numa escala muito menor, alguns fenômenos como, por exemplo, erupção de vulcão, incêndio florestal, decomposição da matéria-prima orgânica, tudo isso também contribui para essa emissão, né? Para a formação posteriormente da chuva ácida. Certo, mas como que é a formação da chuva ácida na prática? Então, esses gases poluentes, né, quando eles estão na atmosfera, eles vão passar por reações químicas que são muito complexas, que vão resultar na formação desse ácido. Então, esse processo ele pode ser dividido em algumas etapas. Primeira delas, oxidação, né? Então, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, eles vão ser oxidados na atmosfera e vão formar o trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, respectivamente, certo? Depois tem a hidratação, então eles vão reagir com o vapor de água na atmosfera e vão formar o ácido sulfúrico e também o ácido nítrico. Depois dessa fase tem a deposição. Então esses ácidos, né, que foram formados, eles podem se depositar de duas formas principais. Primeira, deposição úmida, que o ácido ele vai ser incorporado nas gotas de chuva, de neve, de neblina ou de granizo, que vão cair na terra como uma precipitação ácida. E a deposição seca, que as partículas ácidas dos gases vão ser depositadas diretamente nas superfícies, como no solo, nas plantas, na água, né, também nas construções. Então, quais são as principais consequências dessa chuva ácida? Bom, ela tem diferentes impactos ambientais, econômicos, né, para a nossa saúde, mas vou falar dos principais deles. O primeiro é o impacto nos ecossistemas aquáticos. Então, toda essa acidificação, né, do corpo d'água, como lago, rio, riacho, tudo isso pode ter um efeito assim muito grave, um efeito devastador sobre a vida aquática. Por quê? Esse pH muito baixo,
Ele pode matar diversas espécies de peixes, né, e outras formas ali de vida aquática. E também pode afetar a biodiversidade, todo o funcionamento do ecossistema como um todo. Tem também a questão da degradação dos solos. Então, a chuva ácida ela vai alterar a composição química dos solos, né, causando a lixiviação de nutrientes que são essenciais, como, por exemplo, o cálcio, o magnésio, e vai liberar alguns metais tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. Então, isso pode prejudicar o crescimento das plantas e pode afetar a produtividade agrícola. Falando nos danos para as florestas, então as árvores, né, e outras plantas podem também sofrer danos diretos da chuva ácida, como, por exemplo, a perda de folhas, né, a deterioração de toda a estrutura celular. Então, indiretamente, essa acidificação do solo, a redução da disponibilidade de nutrientes, também pode prejudicar, né, a saúde das florestas. E falando um pouquinho sobre as estruturas, então a chuva ácida pode deteriorar edifícios, né, construções de uma maneira geral. Então essas substâncias vão corroer o material de construção, como por exemplo calcário, mármore, concreto e diferentes metais. Então isso pode levar à degradação, por exemplo, de edifícios históricos, de monumentos que são importantes para a humanidade, de infraestruturas que são mais modernas, mas tudo isso vai causar um prejuízo econômico que é muito significativo. Para a nossa saúde humana, quais são os efeitos, né, da chuva ácida? Bom, essa exposição dos gases, como eu falei para vocês, pode causar problemas respiratórios, pode causar irritação nos olhos, doenças pulmonares. Então, a presença dessas partículas ácidas no ar também vai contribuir para a poluição atmosférica. Isso vai, né, prejudicar as condições de saúde que muitas vezes já são pré-existentes no nosso organismo. Mas quais são as medidas para a gente, né, mitigar a chuva ácida? Então, hoje tem diferentes estratégias que são utilizadas para reduzir essa emissão dos poluentes que são responsáveis pela chuva ácida e reduzir os seus efeitos, né? Então, o primeiro ponto é reduzir as emissões. Então, a gente conseguir colocar estratégias, né, tecnologias de controle de poluição, como, por exemplo, filtro, ou lavador de gás em indústrias, em usina termoelétrica, tudo isso para reduzir a emissão desses gases. Também optar pela utilização de energias renováveis, né, substituindo os combustíveis fósseis por uma fonte de energia renovável, como por exemplo solar, eólica, né, ou hidrelétrica, que não vai emitir nenhum tipo de poluente ácido. Promover a eficiência energética, né, pensar nessa questão nas indústrias, no transporte, nas edificações, buscando reduzir a demanda que nós temos hoje, que ainda é muito alta pelos combustíveis fósseis. E também é importante pensar na regulamentação ambiental. Então, fortalecer, né, a legislação, implementar novas leis, novos regulamentos, que muitas vezes possam limitar as emissões dos poluentes, monitorar, fazer toda a fiscalização do cumprimento dessa legislação. E outro ponto que é muito importante é o reflorestamento e a conservação. Então, proteger a nossa floresta, né, buscar restaurar as florestas degradadas, ecossistemas naturais, porque tudo isso pode ajudar a absorver, né, e a neutralizar os poluentes ácidos. E como eu sempre falo aqui para vocês, é muito importante a questão da conscientização. Então, promover, gente, a conscientização, né, sobre as causas, as consequências, incentivando práticas sustentáveis, engajando a população em políticas ambientais, visando diminuir os efeitos, né, e o impacto da chuva ácida. Então, para terminar, a chuva ácida ela é um problema ambiental hoje, assim, muito complexo, né, que vai resultar ali principalmente da atividade humana, especialmente da queima de combustíveis fósseis, né, e dos processos industriais. Então, o impacto, né, como a gente falou, ele é muito variado, vai afetar saúde humana, ecossistema, agricultura, a infraestrutura também, mas a gente precisa, né, de novas tecnologias, novas regulamentações para uma mudança de práticas mais sustentáveis, para buscar reduzir esses efeitos da chuva ácida e proteger o meio ambiente, né, para as nossas próximas gerações, como eu sempre falo aqui também. Certo, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, deixa o seu comentário, se inscreve no canal que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!